O tema da mensagem de hoje é seguidores de Caim, como eu prometi The na theme semana of the passada. message today is the followers of Cain, as we mentioned Mas last esse week. mês todo vamos estar falando sobre generosidade e liberalidade. We're going to be talking this month about generosity, and Esse é um assunto extremamente importante para a igreja it's a very important e, matter, lamentavelmente, está sendo subject matter for deturpado. the church. Nós temos hoje duas grandes correntes na igreja, Sadly being aliás, três distorted. correntes. There are three main. Uma corrente tradicional que procura seguir os ensinamentos de Cristo We have a traditional line of thought e que segue, portanto, o fundamento de Cristo dos apóstolos. that follows the fundamentals of Christ and the apostles. Nós temos uma corrente progressiva ou progressista que resolveu abrir as portas da igreja We have a progressive line of thought which opened up the church to the world, e trazendo todo tipo de modismos para dentro da casa de Deus. bringing different fashions to the church. E temos uma outra corrente, que é uma corrente, eu diria assim, é uma corrente que ela não é nem tradicional e nem é progressista, é uma corrente radical. There is a radical line of thought, neither progressive. E essa que eu considero a mais perigosa de todas. And that I find the most dangerous one. Diz assim em Provérbios 11:25. Proverbs 11:25 says the following: A alma generosa engordará e aquele que regar também será regado. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Eu vou procurar nessas mensagens que eu estou ministrando acerca desse assunto I will search in the messages that we are ministering over the subject matter ser o mais bíblico possível. to be the most biblical as possible. Eu vou evitar ao máximo dar opiniões minhas pessoais, I will avoid at the most to give my own opinion, porque este assunto, como está um assunto cheio de discussões e controvérsias no nosso dia, because this is a subject matter filled with controversies and discussions. nós precisamos ver e analisar à luz da Bíblia. We need to see and analyze it in the light of the Bible. E eu começaria com uma pergunta. And I want to start with a question. Será que eu e você temos uma ideia de tudo o que este versículo contém? Do you and I have an idea of all that this verse contains? Parece algo tão simples, não é? It seems so simple. A alma generosa prosperará ou engordará, e o que regar também será regado. The generous soul shall be made fat, and he that waters shall also be watered himself. Esse versículo ele traz esses dois conceitos, generosidade e liberalidade. This verse brings two concepts, generosity and liberalism. Portanto, em primeira mão ou em primeira ideia, esse versículo fala de duas coisas importantes. At first, it talks about two very important things. Desde o princípio, logo depois que o homem saiu do Éden e se estabeleceu no mundo como um trabalhador, From the beginning, when man established himself, when he left Eden, he established himself as a worker. que esses dois conceitos têm sido fator de bênção e prosperidade para uns e maldição e derrota para outros. These two concepts have becoming blessings to one and curses to another. Presta bem atenção para Pay isso. attention to Estou this. fazendo aqui uma afirmação corajosa. I'm making a very courageous Esse affirmation. conceito de generosidade e liberalidade, Generosity and the will to give. ele tem sido fator de bênção e prosperidade para uns It is factor of prosperity and blessing to e some, maldição e derrota para outros. and destruction and curses to Por others. isso, eu quero começar com os primeiros dois homens trabalhadores na história da humanidade. The first workers of the history of humanity. Caim, que significa aquisição, Cain, which means acquisition, veio para Eva como um cumprimento da promessa que ela ouvira de Deus quando Deus proferiu a sentença acerca do pecado deles. it came to Eve as a promise when they received the sentence of their sins. Porque Deus disse, entre outras coisas, naquela altura, o seguinte, Amongst other things, God said the following. que diz assim,
tu lhe ferirás a cabeça e essa ferirá o calcanhar. You shall tread on his head, and he shall Essa é uma coisa muito wound your importante, heel. And this is a very porque important há thing. uma diferença muito grande There is quite a entre difference palavras ditas por homens, in mesmo words inspirados por Deus, said by men inspired by God e a palavra dita diretamente por Deus. and words said directly by God. E é muito importante nós prestarmos atenção para isso. And it's very important that we pay attention to that. Aqui no capítulo 3, verso 15, On chapter 3, verse 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Porque Deus falou com Adão e Eva e falou também com a serpente. Because God spoke to Adam and Eve and to the serpent, Ou com aquilo que nós chamamos de serpente. or what we call serpent. Isso é muito importante nós saber. It's very interesting that we know. E Deus disse assim: porém inimizade, I will put quer dizer, enmity, uma separação a separation entre tu, serpente, between you, serpent, e a mulher. and the woman, E entre a tua semente and your seed e a semente da mulher. and her seed. Esta te ferirá a cabeça, It shall bruise thy e head, tu lhe ferirás o calcanhar. and thou shalt bruise his Dizer, heel. a semente da mulher, The seed of the woman, alguém ia sair da semente da mulher one would come out of e the ia seed of the woman ferir a cabeça da serpente. that would bruise the head of the Nós serpent. não vamos aqui entrar em discussão sobre essa palavra serpente. We don't want to talk about this word serpent. Podíamos ficar aqui meses discutindo We isso would stay here e não íamos months chegar a uma discussing conclusão. it, and we wouldn't come to a Isso conclusion. já deu margem para muitas divagações por aí, muitas explicações estranhas. We have so many strange explanations about this word serpent in the Bible, Mas eu acredito que era mesmo uma serpente. but I believe it was. Não como nós as conhecemos hoje. Not as we know it today. Porque uma das consequências que ela teve One of the consequences that it é que had ela iria se arrastar pelo chão pro resto da sua is that vida. it would then walk on its belly, or move on Como its belly está for the rest aqui of no the life, versículo 14. as it is on verse 14. É bom nós prestarmos atenção para a palavra de Deus, Let's pay attention to the word para não of God, ficarmos com entendimentos errados. so we don't have the wrong understanding. Então o Senhor disse para a serpente: And the Lord said unto the serpent, Porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Isso nos leva, portanto, a This acreditar leads us to believe que no princípio that in the beginning, a serpente não andava se arrastando no chão. that the serpent didn't move on its belly, Não teria talvez a forma que nós conhecemos hoje. and not the shape that we know of it. Mas não é o nosso assunto. This is not the Vou subject, deixar isso aqui para o subject professor matter. de hebraico, um dia ele vai explicar para vocês. I'll leave it to the Hebrew professor here to explain. Ele vai estudar bem esse assunto aí. Okay? Nesse dia você vem com a cabeça ungida para poder You deixar must entrar come bem. with your head anointed, so Porque a coisa é séria. because the thing is Vamos ficar com aquilo que até hoje, nós conseguimos visualizar. So let's see what we can visualize. Que era uma serpente That it was a serpent, e que ela se deixou usar por Satanás and it allowed herself to be used by Satan como a voz do tentador. as the voice of the Mas o que eu quero frisar bem and I é a want palavra de Deus para to essa highlight serpente. is the word of God to the serpent. E diz que ele ia colocar uma inimizade, And I'll put an enmity, uma separação eterna a separation entre a descendência da mulher from the descendants of e the aquilo woman que saía da serpente. and the descendants of the serpent. Portanto, nós temos Therefore, que nós temos que concluir We have to conclude que ainda que no campo espiritual that in the spiritual é realm, possível it is possible que Satanás tenha seus filhos também, that Satan no has his campo children espiritual, in the spiritual form, porque ele não tem poder de criar. because he doesn't have the power to create. Mas, portanto, aí Eva guardou aquilo com ela.
Eve then kept this with her. Eles foram expulsos do paraíso. They were expelled Eles from the saíram garden. daquele lugar extraordinário. They left that extraordinary E a Bíblia place. diz que para que eles não achassem o caminho de And in volta, order for them not to find their Deus way back, colocou ali um querubim God placed a cherub e uma espada and a sword que ela se revolvia, ela se mexia. that it would, go round and round. Era impossível passar por essa espada. It is impossible to cross the path of that E nós sword. sabemos muito bem And we know que é very muito well interessante que a espada, como nós a conhecemos, that this flaming sword, as ela we tem know uma it, forma parecida com a cruz. it has a form similar to the cross. E eles saem do Éden com essa palavra So they leave Eden with this word from e God. começam uma vida lá fora. And they start a life. A Bíblia não diz o que o Adão foi fazer. The Bible doesn't say what Adam did. Temos pouquíssima informação acerca We disso. have little information of that. Mas diz que daí a algum tempo But from there onwards, ele conheceu a sua mulher como mulher, he knew his wife ou seja, as ele a wife. teve relações sexuais com ela He had sexual relations e with ela his então wife. ficou grávida. She became pregnant. E há um entendimento muito forte de que ela ficou grávida de gêmeos, embora não soubesse. And it's very strong understanding that they were twins, even though she wasn't aware. E aí nasce o filho primeiro, And we have the firstborn, Caim. Cain. E a palavra Caim, a Eva diz que chamou para ele de Caim, And Eve called him porque diz Cain, assim, adquiri do Senhor um varão. because I have acquired from the Lord a man. Quer dizer, ela entendia que Caim era o cumprimento daquela palavra, da semente dela, So she understood that was the fulfillment of the word, that from her seed, viria aquele que ia, portanto, vencer Satanás. the one that would overcome Satan. E ela então deu esse nome, Caim. And she called him Ela Cain. colocou a esperança em Caim. She put her hope. Mas em seguida, There, following that, vem um outro filho, came the que ela não second estava son. esperando. She wasn't waiting for him. É bom você prestar atenção para isso. You need to pay attention. Porque não diz que Adão teve intercurso sexual com ela outra vez. And it didn't say that Adam had. Não diz assim, Adão outra vez conheceu a sua It mulher. didn't say that Adam knew his wife again. It doesn't Isso say não it está here. escrito na It's Bíblia. not written here. Só diz que ela teve em seguida um outro filho. So just say that she had another E ela não child. estava esperando esse filho. And she wasn't waiting for this. Então ela esperava um só. She was waiting only E for veio o one. segundo filho, And a second one. que para ela não era nada. That for her it meant nothing. E ela chamou para ele de Abel. And she called him Abel. Abel é um suspiro, é um sopro. The word Abel means a breath, a Quer dizer, wind. quando você inspira When you ou quando você breathe expira, in and you breathe out, isso é que é Abel. that is Abel. E também é uma das aplicações para Abel, And one of the por ser uma coisa applications tão passageira, to see something so que seria algo parecido com vaidade. it's associated with the word vanity. Literalmente, Abel veio a mais. You know, Abel came as an add-on. E então, nós vemos na Bíblia We see in the Bible que os nomes são muito fortes para representar o caráter da pessoa. the names are very strong to represent the character Mas of the nesse person. caso, In this, here, Abel acabou por fazer escolhas melhores que Caim. Abel made better choices than Cain. Não importa o teu nome, It doesn't matter your porque às word, vezes lá onde você nasceu, where you were born. você teve um nome de registro, You were registered with a name. havia um nome em casa You have a name. e at havia um home, nome que os velhos davam and there's a name that the elders para give representar aquilo que eles esperavam de ti. to what they would expect from you as a person. Nós temos isso aí também na Bíblia, We have that in the Bible as well, em várias ocasiões. in many occasions. Portanto, o tempo passou. Time went by. E Caim, que certamente foi chamado assim devido à expectativa que ambos tinham da redenção, So Cain was called such because they had an expectation for por conta da redemption, palavra que Deus tinha falado. because of the word God gave. Quando ele cresce, When he grows, ele acabou he mostrando que não era exatamente aquilo que os pais ended esperavam up dele. revealing what
their parents didn't expect him. Ele acabou por evidenciar um espírito, um caráter mesquinho, mau, invejoso. He showed the evidence of a bad character, of being a miser, of being... E como Envious. alguns que nós conhecemos, And some people that we quando know, vêm para a igreja, when they come to quando church, aparentemente nascem de novo, when they apparently are born again, quando na aparência se tornam novas criaturas, in appearance they become nós a new podemos person. notar que o Caim começou bem. We can see that Cain maybe started Ele well. escolheu uma profissão boa. He chose a good profession. Ele escolheu ser agricultor. He became an agriculturer. E isso estava bem. Eu imagino que quando ele cresce As he grows, e escolhe ser agricultor, and he chose to be a Adão e farmer, Eva devem ter abanado a cabeça Adam and assim. Eve must have nodded their heads. Parece que ele vai mesmo ser o nosso And Redentor. it seems like he's going to be our Porque Deus Redeemer. disse que do suor do teu rosto Because the sweat of your brow, tu God vais said, conseguir o teu pão. you shall eat your E bread. ele está indo cavar a terra. And he's digging the land. Então ele começou bem. He started well. Ele não começou mal. He didn't start it bad. Ele começou bem. He started well. Nós não sabemos qual era o tipo de relacionamento que havia We don't know what type of entre Deus e o relationship homem, between God and man, desde a saída do Éden from the exit from Eden até Noé. until Nós Noah. não sabemos. We don't, Ou sabemos pouca coisa. or we know very little. Alguns chegam a dizer que Deus havia dado Many algumas ordens begin to think that God acerca had de set some ofertas. orders and offerings, Mas isso não está explícito na Bíblia. but it's not very detailed in the Bible. Deus só fala sobre ofertas quando o God seu speaks povo vai para o deserto. To offerings when his people come to go to the desert. Mas Caim começou bem. But Cain started well. E segundo um estudioso que eu conheço, And according to a person e ele that falou I uma know, frase que eu fui pesquisar and he spoke a e phrase achei that I went to research, em vários comentários acerca de and I Caim. found very commentaries about Cain. Caim devia ser uma pessoa assim memorável, uma pessoa que Deus considerava muito. Cain would be a person that God considered well. Eu penso que quando Caim escolhe memorable ser agricultor, When he chose to be an agriculturer, Deus também aprovou isso. God approved it. E por que somos levados a crer que Caim era uma pessoa admirável, notável? And why do we choose to believe that he was a noticeable, Porque no admirable momento em person? que a sua oferta foi recusada por Deus, Because the moment that his offering was e ele ficou refused by triste, God and he became sad, Deus veio falar com ele. God came to speak to him. Deus tinha consideração por Caim. God considered him. Deus não queria perder Caim. God did not want to lose Cain. Isso é para você ficar aí pensando And I want you to no think começo about desse it. assunto. This is the beginning of the subject. A igreja do Senhor The Church of God está vivendo dias muito difíceis. is living difficult days. Não somente devido aos escândalos pela má conduta de alguns dos seus líderes, Not just because of the scandals that come through the bad conduct of some of its members. não somente por causa de perseguições de natureza política e religiosa, Not only because of the persecutions of political or religious nature, mas também e principalmente but also mainly por causa de algo que surgiu dentro dela. because of something that appeared E inside eu chamo of isso the um church. câncer. And I call it a cancer. Isto é um câncer This is a cancer que surgiu dentro da igreja. that appeared in the church. É uma campanha direta e sistemática It is a systematic and direct contra campaign, bases e fundamentos da sua Against estrutura de suporte, de manutenção. bases and foundations of its structures of support. E eu vou ser bem claro nisso And I want to aqui. be very clear on this. E eu sei que alguns que vão ouvir essa mensagem, I know that some that will hear this word, que são desses que defendem esse lado canceroso da igreja, that defend the cancerous side of the church, vão já talvez até desligar o vídeo agora. they might even switch off the video now. É um direito que você tem. This is your right. Mas eu quero falar para aqueles que estão aqui, But I want to tell e you, aqueles que estão those esperando who are Jesus, o here seguinte: and are waiting for Jesus tome to come, nota disto. take note of this. Hoje, dia 8 de fevereiro, 8th of de February 2026, 2026. anote isso. Note this Esta down. perseguição política, This political religiosa, persecution,
religious sistemática. and systematic. Esse movimento que se chama de reformista, This reforming movement que a igreja vive, that the church is vai ser living, dos fatores it will be one of the pelas quais factors ela, a igreja, to why the church vai itself abrir os braços will open its para arms receber o anticristo. to receive the Antichrist. Sabe por que isso? You know why? Porque Because logo no começo, right in the para que beginning, ele tenha o apoio da igreja, in order for him to ele have vai the se buyback of the posicionar church, 100% he will position a himself favor da 100% igreja in em favor of the todos os church, tratados. in all treaties. Isso será inegociável. And this is going to be irrevocable, innegotiable. Anote isso. Note this O down. anticristo não The vai somente Antichrist falar a favor de Will Israel, not only speak in favor of Israel, e o anticristo vai the defender a Antichrist igreja. will defend the church. Ele vai colocar a igreja lá nas alturas. He will place the church in the highest. Anote, porque Note quem down. viver para ver isso verá. Because whoever shall live through this shall Eu see peço a it. Deus não estar mais aqui nessa I altura. ask God not to be here when this happens. Porque outra coisa também que você tem que tomar nota. That you need to note down. Por que Paulo fala lá no capítulo 2 aos Tessalonicenses, Why Paul speaks in 2 e ele explica com Thessalonians chapter detalhes 2, como será o and he anticristo. says in detail how the Antichrist E ali mostra claramente que a igreja vai recebê-lo de braços and abertos. how the church will, with open arms, Porque ele receive vai him. falar tudo aquilo que a igreja Because gosta de he ouvir. will say everything the church wants to hear. Família, Family, integridade, integrity, honestidade, honesty, prosperidade, prosperity, saúde, health, tudo. everything. Tudo que é bom. Everything that's good. E vão dizer, esse é o cara. And it says, this is the man. Ah, esse é o cara. This is the man. Anote bem, Write it down para você poder saber. so that you shall know. É verdade que, infelizmente, It's true, unfortunately, especialmente nas igrejas chamadas de neopentecostais, especially in the neo-Pentecostal churches. ou seja, e aqui, portanto, eu quero Here, therefore, excluir I want to exclude aquelas igrejas mais tradicionais. the more traditional churches. Não estou aqui pondo peso nem pedra sobre nenhum tipo de denominação, I'm not placing a stone or weight on top of each mas é type of justamente no denomination, seio das igrejas neopentecostais but in the bosom of the neo-Pentecostal que church, isso que eu chamo deste câncer, what I call nasceu. a cancer that was, e é dado uma ênfase muito forte, it is given a very mas da strong maneira emphasis, errada, but in the wrong way, acerca de dízimos e ofertas. about tithes and offering. Eles tratam dízimos e oferta como uma moeda de troca. They put tithing and offering as an exchange. E isso tem provocado, And this provokes portanto, ali o que seria um contra-ataque. a counterattack. As pessoas pegam nisso, The people take on e that, como sabem que dizem aí as pessoas, né, que o The caminho people para say- uma mulher conquistar o homem passa pelo estômago, it says that the way through a man's heart is through his stomach, mas diz que o caminho para o homem conquistar a mulher passa pelo bolso. but the way through a woman's heart is through his Também isso aí pocket. não tem que ser verdade. And that doesn't have to be true. Eu vi os homens coçando a cabeça e rindo I agora. see some men, scratching their heads and smiling. Mas é muito sensível essa questão de dinheiro. But money is a very sensitive Então, quando se subject. ataca o dinheiro, So when you attack a money, pessoa diz, afinal, alguém está falando uma coisa certa. the person says, oh, this guy is making sense. É com tristeza que vemos hoje It is with sadness that we pessoas see pregando today people contra a forma do culto, preaching against the way to contra worship, ser membro de uma igreja, being against the member of a church. e vão e dizem assim, olha, eu consegui me libertar do sistema. And they say, I managed to free myself from the Eles chamam a igreja de system. sistema. They call the church a system. A igreja não é um sistema. The church is A not igreja é a system. noiva do Cordeiro. The church is the bride of Christ. A igreja é a Assembleia Universal dos Santos. The church is the universal assembly of A the saints. igreja é a firmeza e a coluna da verdade, The segundo a church palavra de Deus. is the stronghold and the cornerstone of truth, says the word of God. É muito importante termos isso em conta.
And it's very E important essas that pessoas we que have estão this pregando account. contra a igreja And preaching, people that e preach pregando against the contra a church, pessoa ser membro de uma igreja and preach against being a e member uma of a pessoa church, ofertar e dizimar numa igreja, and of a person tithing and offering in tomando a como church, exemplo os poucos que não sabem usar aquilo que Deus põe na sua taking mão. into account the few of those who do not know what to do A with what maioria places in their deles, hands. The majority a of them, maioria deles the majority of them nasceram numa igreja, were born in a foram church. criados numa igreja, They were created in a church. foram formados numa igreja, They were formed in the tiveram church. seus estudos pagos por uma igreja, They had their studies paid by foram a church. sustentados pela igreja They durante were anos, maintained by a church through years. e quando eles ganharam posição, And when they came to a position, esqueceram quem os sustentou they até aquela altura who supported them until that e time. resolveram agora ir por outro lado. And now they decided to go a Enquanto different receberam o route. seu salarinho gordo, And while they received Estava their tudo fat bem com salaries, eles. everything was sharp. Everything was good. esses que se autodenominam como libertos do sistema, Those who call themselves freed from the system, ou pastores de desigrejados, or they call pastors eu unchurched tenho só uma pastors. pequena questão. I got a question for you. Eles vivem do quê? How do you live? A maioria não tem uma profissão, Majority of them don't have a profession. não trabalha. They don't work. Conheço alguns que todos os dias estão aí na internet publicando vídeos contra a igreja. I see them publishing videos against the church on the Camarada, internet every day. Um ano e pouco atrás era magrinho, Our comrade there was so skinny a agora year está ago. gordinho. Now he's a very fat comrade. Agora, ele está vivendo do quê? How is he living? From what? What is Eles, his source of eles income? estão batendo sistematicamente They hit systematically contra ofertas, against contra tithing, dízimos, against contra campanhas de fé. offerings, against campaigns of faith. Isso é uma coisa importante. And this is an important thing. Campanhas de fé são coisas importantes, são sementes. You know, faith campaigns are, Ninguém é obrigado a they fazer. are seed. You're not obliged to do it, Mas se você tiver autorização para quebrar o sigilo bancário deles, but if you have the authority to break o the sigilo telefônico deles, bank secrets or the telephone records, você vai ver que eles estão recebendo ofertas, they are dízimos, receiving o tempo tithes, todo, offering, all the time. caladinhos. Quietly. Eles não têm despesa. They have no Eles não expenses. têm nenhuma conta para pagar. They don't have bills to Eles pay. não têm que sustentar um templo inteiro They don't have to com os custos maintain próprios. a building, É a fácil. temple with the costs. It's very easy Criticar. to criticize. Então, eles difamam e desonram a igreja. Therefore, they dishonor and they Porque bring é bad isso que eles repute estão to the fazendo. church, because that's what they do, Difamando bringing bad repute e estão desonrando a igreja. and dishonoring the church. É a esses que eu chamo seguidores de Caim. Those I call the followers of E eu vou Satan. tentar mostrar dentro da Okay. Bíblia. And I'll show it in the Bible, Não somente hoje, not only today, mas nas próximas mensagens. in the next series of Por messages quê? as well. E a Bíblia fala claramente isso aí. And the Bible talks about it clearly. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. The Bible says God loves those who give freely. E eu vejo esses anos que eu estou no ministério, In the years that I am in the ministry, e eu nunca fui pastor de igreja grande, graças a and Deus. thank God I Deus was não never quis. a pastor of a mega Nunca church. fui pastor de igreja rica. I never a pastor of a A very primeira rich congregação church. que eu tive a honra de ser um simples auxiliar The first congregation that I had the honor of becoming a era a helper, menor it e was a the mais smallest pobre de todas do and the campo. poorest of the entire Entre quase 80 igrejas que out of havia, 80 churches that era a were mais there. simples de todas. This was the most humble one. Então, eu sei bem daquilo que eu estou falando. So I know what I Mas eu speak sempre of. vi as pessoas entregarem com alegria. But I always see people give freely, Quando eu vim aqui joyous. para a África, When I came to Africa, e uma coisa que eu ressalto muito quando eu viajo aí and when fora, I travel throughout the world, I aqui nós highlight não this. temos espaço para isso, Here we don't have the mas nas igrejas space to do it. em Moçambique, em But Angola, eu in vejo Mozambique acontecer. and Angola, I see this. A alegria dos irmãos, The joy of the vem brothers. dançando, entregar They a come sua dancing, oferta. bringing their E offering. eles vêm sorrindo. And they come smiling. Eles não vêm aí com a cara fechada. They don't come with an angry face. E essas pessoas querem tirar isso. And people want to take this away from us.
Elas querem tirar a alegria. They want to take Essa our alegria. joy. Eu não vejo I don't see em nenhum momento na Bíblia in any point in the alguma Bible palavra sobre obrigação em dar God obliging someone to give ou induzir alguém a dar. or forcing one to give. Porque agora é moda induzir as pessoas a Because dar. now people are seducing Fazendo others in promessas order que to Deus give, não making fez. promises that God never made. Uma oferta que é fruto de ensino, An offering that is the fruit eu creio que of ela agrada a Deus. doctrine and actually Uma pleases oferta God. fruto de indução, But an offering that's induced, é muito difícil saber se agrada a Deus ou não. it is very difficult to know if it pleases É God. por or isso not. que toda essa nossa meditação, Because this our entire line desde of da meditation, primeira palavra from the first e até a word última, to the last vai word, ser sobre a essência desse it's versículo: going to be the essence of this verse. generosidade e liberalidade. It's going to be about generosity and free will to give. Por que razão será que Deus rejeita ou não aceita certos tipos de oferta? For what reason God rejects or accepts an offering? Porque nós ofertamos para Deus. For we offer to God. Quem oferta não oferta para o homem. If you offer, you E don't offer esse é to um men. problema, as pessoas associarem People associated, a this is the oferta problem. com uma pessoa específica. When you associate the offering to a specific person, Sabemos que há enganadores, we há, sim, know that are fraudulent. há pessoas que que manipulam. They manipulate the system. Nós sabemos pessoas que quase que conseguem hipnotizar as massas. They are even able to hypnotize the masses. Eles vão responder por isso. And they will answer for that. Vemos casos que são mesmo assim muito We see cases tristes. that are so sad. Mas quando Moisés recebeu de Deus a lei But when Moses receives the law from e entregou God ao povo, and he gives it to the people, se há uma parte que foi assim, eu vou usar uma palavra, por exemplo, quando você está muito cansado, eu estou exausto, né? like when you're very tired, É um you say excesso de estar exhausted. cansado, né? Like Exausto. when you're too tired, you become exhausted. A oferta foi exaustivamente, The, foi profundamente it was exhausting. It was profound. mencionada com muitos detalhes. Mentioned with so many details. Havia oferta para tudo. There were offerings for all types. Quando nascia uma criança, When a child was quando born, nascia o primeiro animal, when the firstborn of an animals were quando born, a pessoa cometia um pecado, when a person committed a sin, quando a pessoa estava grata por algo. when the person was Então, thankful for something. Cada coisa envolvia uma oferta. So everything had an offering. Ninguém cantava. No one sang, Eu vou recitar uma poesia oh, I'm going para to Jeová. recite a poem Não to tinha God. No, there was no. Deus me revelou um hino. Oh, God revealed E a eu vou song to cantar. me and I shall sing. No, Não tinha isso. there was none of that. O princípio a base principal do culto ao Senhor The basis of the se service resumia to a God, ofertas. it is summarized in offering. Você não concorda? Do you not agree? Leia a Bíblia. Read the Bible. Leia a Bíblia. Read the Bible, Especialmente o livro de Levítico. especially the book of Leviticus. Depois, se você não ficar, continua com números. Then go back to Numbers. E aí vai para Deuteronômio, que é um resumo de And tudo. now you go to Deuteronomy, which Você vê is a the summary of importância all que the Deus law sempre deu a isso aí. and the importance that God gives. E assim como Deus disse To como offer. deveria ser a And oferta, as God said, as it should have onde been ela an deveria ser offering, trazida, and how it should be para quem brought, deveria ser and to entregue, whom it should be given. Deus também disse o tipo de oferta que God ele also não said queria. the type of offering he didn't want. Há uma revista muito antiga There is a very old magazine chamada Ultimato. called, Quem quiser Ultimatum. pode depois pesquisar isso aí. you can E eu search for vi that magazine. um editorial deles muito simples. And I saw an O editorial. título é Ofertas Proibidas. It was the prohibited offerings. Eles dizem mais ou menos assim: no tabernáculo de Moisés, In the tabernacle of Moses, assim como no templo de Salomão, as in the temple of Solomon, nem toda oferta era bem-vinda ou era recebida. not all offerings were accepted
or welcome. A oferta deveria ser pura e santa, The offering must be pure and holy, no que diz respeito à sua procedência e à sua qualidade. as it gives with due respect to its procedence or quality. Não era permitido que qualquer um fizesse qualquer coisa para Deus, de qualquer maneira, em qualquer lugar. You can't do whatever you want to God, however or Tinha o whenever. lugar certo. It has a specific place. Animais imundos não serviam para o holocausto. Filthy animals would not be accepted Porque o on the princípio de Holocaust, Deus é because the principle of o God, que não convém na tua mesa em casa, what is not profitable to be in your não serve para o meu altar. on your table at home, it's not good for my offering, for my Aleluia. altar. Algumas ofertas eram proibidas. Some offerings were forbidden, Como se lê nesta escritura lá em Deuteronômio 23:18. as you read in Deuteronomy 23:18. Que tem Bíblias hoje que já não tem mais, sabia? Tem Bíblias que não tem mais esse Do verso. you know that there are Bibles that they have removed Eles this já verse? trocaram as palavras. They have changed the verse itself. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Thou shalt not bring the hire of a whore or the price of a dog into the house of the Lord thy God, for any vow, for even both these are abomination unto the Lord thy God. E eu quero aqui dizer àqueles que seguem essas tendências desses gêneros aí, LGBT, eu não tenho nada contra vocês. You know, if you want to follow your LGBT, Vocês têm tendencies, I've todo o got nothing direito de against. escolher o que quiserem You have the right to choose how e to live fazerem o que quiserem com o vosso corpo e com a vossa vida. and to do whatever you decide to Eu do estou with your falando life. como um ministro do Evangelho, But I'm talking as a minister of the gospel, de acordo com aquilo que a palavra de Deus, que eu aprendi, que eu estudo. according to the word of God, which Me I have learned ensina. and study and teach. A palavra o salário usada para o pagamento dos trabalhadores, The word hire, in order to pay the wage of a ela aqui worker, parece indicar it indicates here. aquilo que dizem, não sei, mas isso não é verdade, apenas é um ditado popular, This is que a, a profissão mais popular- antiga da terra é a prostituição. you know, they say that the oldest profession in the world is Mas prostitution. já havia naquela altura pessoas que vendiam o seu corpo. But at that time, there were already people selling their bodies. Senão Deus não teria colocado na lei Otherwise, God would not have written it salário in de the law, prostituta. the hire of a prostitute. E havia também homens que vendiam o seu corpo. And there were men that also prostituted themselves. Então, quer dizer, profissionais do sexo So sexual existem desde professionals, tempos imemoriais. you know, they exist from long time ago. Mas Deus dizia aqui o seguinte: But God said here, o dinheiro que tu ganhaste com isso aí eu não quero. the money that you've acquired from that source of income, O I nosso don't Deus want é it. santo, aleluia. Our God is O holy. nosso Deus é santo. Our God is Eu holy. não sei em que Deus você acredita. I don't know. In Ah, what o meu God Deus é só Deus de amor. Oh, no, Problema my teu. God is on your God of love. That's your problem. Você está vendo só um lado de Deus. You're only seeing one side of God. Nenhum dinheiro compra perdão. No money can buy forgiveness. Você diz amém para isso? Do you say amen to that? Nenhum dinheiro compra perdão. No money can buy Uma das forgiveness. bases da reforma, One of the bases que of the completou agora reform 500 e poucos anos, that it's now over 500 justamente years. contra isso, que a Exactly igreja against us, cobrava as that the famosas church indulgências. would charge the famous indulgences. A pessoa, depois que morria, The person ou antes after mesmo it de died, or morrer, even before it died, fazia uma carta they would write a e letter declarava o seu pecado and would declare that e sin, pagava aí um valor alto. and they would pay a very high value. E Lutero, quando estudou a Bíblia, And Martin e viu Luther, que when o he salário do studied the pecado é a Bible, and he morte. saw that the wages of sin are death. Aleluia. Amen. O salário do pecado The é a morte. wages of sin Mas is o dom death. gratuito de Deus the- é a vida eterna the por free- Cristo Jesus, nosso The Senhor. grace gift of Ele disse que God tem is alguma coisa errada eternal nessa life história. from Christ. He says there's something wrong. Pela graça sois salvos, For grace we are saved mediante a fé, through faith, não por obras. not through works. É isso que é importante nós And this sabermos. is what is important for us to know. Então isso é tão sério
So this is so serious que nem votos podiam ser pagos dessa that forma. no vows could be paid in such a O form. profeta Malaquias, Malachi the prophet, e esse texto de Malaquias, capítulo And- 3, and in this text of Malachi ele está chapter sendo 3, deturpado it's being distorted por esses cancerosos da fé que andam por aí. by these cancers of the faith that are going out there. Porque tem alguma coisa errada com eles, tem. Because there's something wrong with them. Ele Definitely there repreendeu is. os judeus, He rebuked the Jews porque eles levavam como oferta animais doentes, animais because they would feios. take sick animals as offering to the temple. Aqui um dia alguém deu um pedaço, eu tenho guardado em casa, um pedaço de uma nota de 20. You know, I've got it at home. Someone gave me half Eu disse, 20 rand note. na oferta caiu, não, está só um The pedaço. person gave half a 20 rand note. Aquilo não vale nem 2. That doesn't even, it's not even worth 2. Tem alguns países que, dependendo do defeito do dinheiro, There's some countries o valor depending cai um pouco. of the defect of the money. The Mas actual um value of the pedaço currency não vale may fall. nada. But a piece of a 20 rand note. E eu aprendi desde criança, meu pai And I dizia, have filho, learned from a child. para My Deus father entregamos used o to say, melhor. to God we give the best. Não, sabe, irmãos, eu evito só se for impossível I mesmo. avoid. Não dou nota velha, I don't give old notes nem rasgada. or torn Se eu notes. estou entregando para Deus, If I'm giving eu vou it separar o melhor. to God, Porque I will esse sempre foi o princípio. prepare the best. This is the E o principle. Malaquias, então, fala sobre isso. And Malachi speaks about that. Leia o livro de Malaquias. Read the book of Malachi. É o último livro, né? It's the last one. I É o think. último livro. É tão curtinho. So small. É que as pessoas só querem ler o capítulo 3. Because they only want to read E chama chapter os outros de 3 ladrão. and to call others É o thieves. texto predileto. That's the favorite text. Vocês estão me roubando. You're robbing me. E o povo fica assustado. And the people are so scared. Leia o livro, leia tudo. Read Malachi, the whole book. Mas se nós colocássemos em prática, If we put into practice sem exageros, without sem querer ser os exaggerating, donos da verdade, without trying to be the sem owners querer of the reformar truth, aquilo que não precisa de reforma, without trying to porque reinvent the dízimo e wheel, oferta não because precisa tithing de and offering reforma. doesn't need to be reformed. Princípios que reinvented. Deus estabeleceu na sua Principles that palavra God has implemented in His passarão word, os céus e a terra, heaven and earth mas a shall minha pass, palavra não passará, but diz o my Senhor. word shall never pass, says the Não Lord. pode ser reformado It aquilo que cannot Deus be declarou. reinvented what God has already prepared. Nós evitaremos muitos problemas. We would avoid so many problems. A Bíblia nos The diz Bible tells us que Deus primeiro rejeitou Caim that God rejected e Cain depois a oferta dele. and then his offering. Interessante, né? It is interesting, isn't it? Dizem, por que será que Deus rejeitou Caim? Why did God reject Cain? É Gênesis 4, verso 5, você vê isso aí. In Genesis 4, Irmãos, eu não verse sabia 5. que tinha tanta coisa escrita acerca do Caim. I didn't know there were so many things written about Cain. Eu já li a Bíblia, irmãos, I've pelo read the menos umas Bible 25 vezes. at least 25 times. Mas o livro de Judas talvez mais do que isso, que é um livro curtíssimo. And Judas, the Gospel of Judas, even more than that, because it's so small. Mas 1 de João But First John diz assim: says the following: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Let's not be like Cain, that was evil and killed his brother. E por que o matou? And why did he kill him? Porque suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Because his works were evil and his brothers 1 were de João righteous. 3,12. And this is First John 3:2. Está assim mesmo na Bíblia. And it's written as such in the Ele Bible. faz uma pergunta, He asks a question, já supondo que alguém, quando lesse aquela carta, ia perguntar isso. knowing that someone would read this letter. Por and que say, será que matou? Why did he kill his brother? Porque o trabalho dele, a atitude dele era má Because his attitude, his E- work was evil, e Abel era justo. and Abel was righteous. Na Bíblia há revelações que temos que levar em conta. There are revelations in the Bible. Veja that we bem, have João to take escreve into que as account. obras de Caim eram John más. tells us that the works of Cain were E evil. isso vem antes dele trazer a sua oferta. And this is before he even brings about his Então offering. Deus conhecia Caim antes do God Caim trazer a knew oferta. Cain before Cain brought his offering. Deus nos conhece antes de nós chegarmos aqui. God knows us before we get here. Olha o que Jesus disse acerca de oferta. Let's say what Jesus talks O que about. Jesus offering. ensinou acerca de Because oferta.
Jesus teaches Mais de uma about vez. offering more than once. Ele ensinou aquilo que era certo, errado, He taught us what was right and fez wrong. comparações He made e até referendou o comparisons, dízimo. and he even promoted tithing. Diz assim em Mateus, isso é parte do Sermão do Monte. And this is part of the Sermon of the Mountain in Matthew. Primeiro dos evangelhos, Mateus. First of the Gospels. Talvez não em ordem cronológica, Not in chronological order, mas é o perhaps, primeiro dos evangelhos, but the Mateus. first of the Gospels. Que, curiosamente, ele tinha sido coletor de impostos. Curiously, Matthew was Entendia bem de dinheiro. a tax collector. He knew money. E ele era a pessoa que sabia bem acerca do dinheiro. He knew well about money. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, So therefore, if you bring your offering to the altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, and remembers that thy brother has aught against thee, deixa ali diante do altar a tua oferta. leave there thy gift before the altar. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Go thy way first, be reconciled to thy E brother, depois vem e apresenta a tua oferta. and then come and offer thy gift. Não tem dizer, Senhor, tu sabe, Ah, Lord, you eu estou know, muito aqui chateado com o irmão Ricardo. I am so upset with Brother Ricardo. Mas eu falei assim, eu vou trazer uma oferta gorda para I'm ele. going to bring here an offering. Dois prejuízos. You got two Teu problems. pecado fica maior Your sin e is você fica greater, com menos dinheiro ainda. and you have less money. Oferta não Offering compra perdão. does not bring Oferta não forgiveness. compra aceitação diante de Deus. Offering Se a does tua not atitude bring não é acceptance, correta. acceptance before God. If your Jesus falou attitude uma is coisa not right. que não estava na lei. God spoke something that's not written in the Você law. não vai Jesus achar isso aqui spoke. na lei. You're not going to find this. Você não vai achar isso aqui na lei. This is not in the law. Mas ele, como sacerdote, segundo a ordem As de Melquisedeque, high priest, according to the order estava of estabelecendo Melchizedek, uma nova ordem. establishing a new Ele então order, trouxe um novo he mandamento, uma brought a ordenança new nova. commandment. Não traz para o altar de Deus Do not bring the altar to the altar of oferta de God, ódio, an offering of hate, oferta de confusão, an offering of confusion, oferta que não é de paz. an offering that does not bring peace. E agora o Judas. And Judas, Só tem um capítulo. one chapter. Então, se você não precisa colocar, por exemplo, 1:11, você não precisa colocar, é só 11. So it's just Judas Judas 11, 11. porque é uma carta única. It's a single chapter letter. Falando, entre outras coisas, né? Speaking amongst Ai other deles, things, woe unto them, porque seguiram o caminho de Caim. for they gone in the way of Cain, Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. and ran greedily after the E error foram of destruídos Balaam na rebelião de Coré. for reward, and perished in the gainsaying of Kor. Então Judas traz uma revelação. So Algo Judas brings a chamado revelation. caminho de Caim. You got the way of Cain. E qual foi o caminho de Caim? And what is the way Daquilo of que Cain? nós vemos na Bíblia. From what we see in the Bible. É um caminho de obras perversas. It is a way of perverse É o works. caminho da inveja, It's the way of da enviousness, violência, of violence, do crime, of crime, da desobediência. of disobedience. Esse é o caminho do Caim. That is the way of Cain. E quando ele começou bem, And he started good, started well. começou muito bem. He started very well. Vamos rapidinho aqui, irmãos, Quickly De here, novo. brothers, again, para Gênesis capítulo 4. to Genesis chapter 4. Vamos começar desde o verso 1. Verse 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Observe que não diz que conheceu de novo, viu? Diz And assim, again, e teve mais a seu irmão Abel. and she again bare his brother Isso dá a Abel. ideia clara de que eles eram gêmeos. So it's clearly here that they are twins. E Abel foi pastor de ovelhas, And Abel was a keeper of sheep, e Caim foi lavador da terra. but Cain a tiller of the Mas ground. por que será que Moisés registrou primeira profissão de Abel? Why did Moses register Se first Abel não era o the primogênito. profession of Abel, if he Isso was é not the algo para firstborn? nós ficarmos Something pensando. to consider.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit Então, a of the primeira ground ideia foi do Caim. an offering unto the Lord. The idea of an offering came from Cain. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. And Abel he also brought of the firstlings of his flock. Então, não And pode of the deixar de fat registrar And we cannot forget to highlight que foi Caim que teve a ideia the idea for the offering belonged to Cain. e disse o que ele trouxe And do trabalho das suas it mãos. details what he brought from the Algo para work of Deus. his hands. Mas diz em to seguida God. But following, que o Abel também trouxe dos Abel primogênitos das suas ovelhas brought of the firstlings e da of sua his flock gordura. and of the fat thereof. Então ele trouxe primícias. So he brought, E diz que he brought atentou the o first fruits. Senhor, olha aí, atentou o Senhor para And the Lord Abel had respect unto Abel and to his offering. e para a sua oferta. E aí acrescenta, And he adds on to mas para Caim e para a sua but oferta, unto Cain and to his offering Deus não prestou atenção. he had no respect, É como se não fosse nada. as if it was nothing. Então, nós não vamos aqui entrar no mérito hoje, né? We don't speak about the merit. Embora a Bíblia já nos dá aqui algumas indicações, God gives us the merit que of Caim trouxe do trabalho das suas mãos. Cain bought from the work of his hands. Vocês lembram uma das coisas que Deus disse para One Adão thing that God quando told Adão Adam pecou? when Adam sinned, Verso 17 do capítulo 3. on verse 17 of chapter 3. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, por tua causa. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast Se a eaten terra, of thee, se a terra era of which I maldita, commanded thee, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, in Yes. sorrow. se a terra estava debaixo de maldição, If the land was under the curse, e Caim trouxe frutos da terra, and Cain brought fruits of the land, ele trouxe frutos que a origem não era abençoada. so the origin was Presta atenção not para isso. blessed. Pay attention to this. Trouxe das suas mãos. He brought from Isso é a his ideia hands. clara. Pessoas que acham que, eu vou fazer, e eu vou. Sabe, irmãos, eu vou fazer aqui isso assim, e vou trazer para Deus. Oh, I'm going to do it my way, and I'm going to bring Procura it to God. saber se Deus está nisso. Try and search to see if God is in Porque it. Abel trouxe, e o Abel homem não comia carne naquela altura. brought, and remember, men did not Não eat comia carne. meat at that time. O homem era vegano. Men were Ele vegans. não era vegetariano, ele era He wasn't vegano. a vegetarian, he was a vegan. Mas tanto ele criava ovelhas. But yet he gathered sheep. Nós temos ainda mais duas semanas para poder estudar esse assunto. We have 2 weeks to go talking about the Os subject. que andam no caminho, nesse caminho, ou seja, seguem o caminho de Caim, Those who follow the way of Cain, eles acabam por cometer o erro de Balaão. they end up Isso é uma sequência. the era of Balaam. This is a sequence. Porque o caminho da rebeldia, da desobediência, Because the way of disobedience, of leva rebelliousness, logo ao amor ao dinheiro. it takes you to the love of money. Ter dinheiro não é mal. Having money is not Vou bad. repetir sempre isso aqui. I'll repeat A this. Bíblia não prega contra a riqueza. The Bible does not preach A against Bíblia riches. prega contra a ganância, contra apego ao dinheiro, The Bible preach against contra colocar o greed, dinheiro acima daquilo que agrada a placing Deus. money above what pleases God. Então essas pessoas que andam no caminho do Caim, Those who follow in the way logo of vão Cain, cometer o erro de Balaão. they shall make the error of Balaam. E se você quiser leia o livro de Números, Read the book of Numbers a partir do capítulo 19 de Números. from chapter 19 of Você vai ver ali Numbers. Balaque e Balaão. You're going to see the story of Balak Leia a and partir. Balaam, and you can read. Você vai ver que ele era um profeta do Senhor. He was a prophet of God. Ele também era lá da onde nasceu lá o nosso pai Abraão. He was from that side there where our father Abraham was born. E ele vendeu seu ministério And he sold his ministry por causa de dinheiro. because of money.
Essa é a primeira parte. This is the E em first seguida part. eles se rebelam por isso And then they rebel, e eles entram no caminho da rebelião. and they come into the E way of Apocalipse rebellion. 22:15 declara muito bem que And no céu Revelations não vão 22:15. entrar feiticeiros, ladrões, roubadores, mentirosos, desobedientes, rebeldes, etc. Está na Bíblia. And it's in the Bible says, in heaven shall not be dogs, sorcerers, whoremongers, murderers, E o que idolaters. está na Bíblia, And what is in the nós não Bible, podemos discutir. we cannot refuse to accept. Agora, diante disso que nós vimos, So, before what we have seen today, será que você entende agora? do you understand Porque now? nós podemos ver que essas pessoas que se declaram de reformistas, Those who call themselves reformists, mas querendo reformar aquilo que não pode ser reformado, trying to reinvent what cannot be reinvented. eu posso chamá-los de seguidores de Caim, I can call them followers of Cain. porque eles estão em desobediência direta àquilo que They Deus are in ordenou. direct disobedience. Quem foi que disse para Noé Who told Noah que Noé tinha que fazer um altar? that Noah had to build an altar? Quem foi que disse para Jó Who told Job que Jó tinha que fazer um altar, sacrificar that Job had to make an e orar altar, pelos seus filhos? sacrifice, and pray for his children? Então tem coisas na Bíblia There are things in the que Bible elas nascem com a própria pessoa. that are born in São the person. escolhas da vida. It is life choices. E você tem que ter isso na tua And cabeça. you have to have this in your mind. Você não tem que andar na cabeça de ninguém. You don't have to follow another Você person's tem que andar, mind. você tem que pensar You sozinho. need to think for Você tem que yourself, examinar a palavra. examine the E você word, tem que tomar as suas and decisões take sozinho, decisions by yourself, sabendo uma coisa, knowing this, que a alma generosa engordará. that the generous soul shall be made Quer fat. dizer, quando você é generoso, When you are a generous, Bíblia diz que mais vai ser acrescentado à tua vida. and more will be added unto your life. E não é só e o que regar. And he that waters, Aqui fala de liberalidade. so talks about the will Não é to só ser give. generoso. It's not just being generous. A Bíblia diz que dá e dar-se-vos-á. You know, the Bible says, give and shall be Porção added unto you. recalcada, sacudida, You know, transbordante. A overflowing portion. Agora, por que as pessoas Why querem tirar isso Do da people igreja? want to take this away from the church? Porque isso é base do sustento Because this físico is da the igreja. basis of the physical sustenance of the church. E também estão tirando a bênção. And they're taking away the Porque blessing. mais bem-aventurada coisa é dar do que Because it's receber. blessed to give than to receive. Querem roubar a tua bênção. They want to take away your Querem blessing. colocar espírito de mesquinhez They na want to tua take vida. the spirit of misery inside of you. Eles não têm alegria de dar. They have no joy to give. Por isso é que eles querem That is tirar a why tua they want to alegria e a take minha away também, mas não vão your tirar. joy and my joy, but they will not be able Porque eu to do fico that. com a palavra de Deus. Because I stay in the Que word diz of que a alma God. generosa, Because the generous soul, a alma generosa the generous soul engordará. shall be made fat. E o que regar And he that também waters será regado. shall be watered himself. Deus abençoe a tua May vida. God bless your life. Amém. Glória a Deus. Kalimambo shikwembu shamatimba Kalimambo shikwembu shamatimba. Saudamos você com a paz do Senhor. We greet you with the peace of the Lord Jesus. Nós queremos, nesse momento, agradecer a todos vocês, I want to thank all of you porque vocês têm confiado não somente em Deus, mas no nosso trabalho. because you have trust in God and also in our work. Muitas pessoas que me ajudam, Many people that help me, eu não conheço. I do not know them. Pessoas do Brasil todo, There are people from Brazil, desde o Amapá até o Rio Grande do from Sul, the Amapá to Rio Grande do Sul, que nos ajudam. that are helping us. E nós agradecemos a Deus pela And we'd sua like vida. to thank God for your life. Estamos aqui na nossa base We principal, are at our most important missionary camp. aonde isso aqui nós compramos no ano de We 95. bought this in 1995. Já veio aqui muita gente. Many people have come here. Pessoas que vieram da People Europa, that came from Europe, dos Estados Unidos, United e States, eles se admiram. and I always admire
Como é possível uma pequena missão brasileira How is it possible that a small que saiu do missionary norte do Brazilian Brasil coming from the north construir of Brazil, tanta coisa? build something like A this? resposta é simples. The answer is very simple. É objetivo, It's objectives, dedicação, dedication, trabalho, work, planejamento, planning, organização. organization. Com isso nós conseguimos fazer muito. All of that we can do E a lot, naturalmente, porque Deus está ao nosso lado. because God is E with porque us. pessoas como você And because people like estão you sempre a nos ajudar. are always helping us. Muito obrigado. Thank you. Deus abençoe May sua God vida. bless your life. Apa